e eu dizia para minha mãe que eu queria ganhar um computador de presente. Eu agradeço a Deus. Eu nunca havia ganhado um presente. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando. E quando chegou o dia do meu aniversário de 8 anos, eu levantei pela manhã, procurando a minha mãe, e perguntei para ela se ela tinha comprado um computador para me dar de presente. Eu agradeço a Deus que ela olhou dentro dos meus olhos, e os olhos delas lacrimejavam por não ter condição de comprar o que eu tanto desejava, pela situação de precariedade que vivíamos. Mas eu agradeço a Deus que ela, olhando para mim, ela disse: filho, a mãe não pode te dar um computador, mas à noite eu vou te levar na busca dos dons de Deus na central de Embu, e Deus pode te dar um presente. Eu agradeço a Deus nessa noite, que naquele dia 1º de março de 1998, se eu tivesse ganhado um computador, ele já teria sido ultrapassado pela tecnologia, mas naquele dia eu ganhei o melhor presente que eu já ganhei na história da minha vida. Aleluia! Eu fui batizado com a promessa do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus que minha mãe aprendeu com meu avô, um homem bastante idôneo, bastante consagrado a Deus, que tinha sido cooperador no estado do Paraná. Se ela instruísse o mancebo o caminho que ele devesse andar, quando ele chegasse à idade adulta, até mesmo na velhice, ele jamais se esqueceria. Agradeço a Deus que aos 10 anos de idade fui batizado nas águas do batismo, e Deus tem me guardado do mundo até este presente momento. Eu agradeço a Deus que Deus tem me preparado uma viagem sexta-feira, e como eu não vou ter disponibilidade de congregar durante a semana, agradeço a Deus por ter cumprido a palavra na minha vida, quando Deus me prometia muitas vezes que eu atravessaria as fronteiras e chegaria a nações onde nem passou pela minha mente. Eu agradeço a Deus e desejo levar a saudação da igreja com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, em rápidas palavras, eu agradeço a Deus que eu estava em pé e Deus compungiu meu coração para comprar uma obra. Eu agradeço a Deus que no primeiro ano, que Deus me deu a graça de ingressar na faculdade, no primeiro dia de aula, eu olhei aquele lugar pecaminoso e falei: Senhor, eu preciso de 2 companheiros que vai me ajudar a ser crente dentro da faculdade. Eu agradeço a Deus que quando foi no próximo dia de aula, Deus preparou para mim 2 companheiros na faculdade, e quando era durante a semana nós estudávamos, e aos finais de semana nós íamos congregar, fazer visita, e às vezes após o culto Deus preparava alguma visita e ocasionava que nós tínhamos que dormir nas estações de trem, nas estações de metrô, nos pontos de ônibus, porque nós perdíamos a última condução para ir para a nossa casa. Mas eu agradeço a Deus que um dia, pela palavra, Deus prometeu para um dos meus companheiros que Deus ia dar um carro para ele, para nós poder servir a Deus. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando e Deus deu um carro para o meu companheiro, e quando era aos finais de semana, nós íamos congregar, viajar, fazer visita com aquele carro. E quando era durante a semana na faculdade, todo dia ele fazia o mesmo trajeto, ele levava o nosso companheiro na casa dele, fazia o retorno e me levava até a minha casa, e todos os dias era dessa forma. Mas eu agradeço a Deus que quando foi num dia de quinta-feira, certo ponto do trajeto, quando ele foi fazer esse procedimento, nós fomos abordados por 4 rapazes, 2 em cada moto, que cercaram o carro e anunciaram um assalto. Aleluia. Naquele momento, pelo Gustavo ter comprado aquele carro com bastante dificuldade, ele veio a reagir àquele assalto. Naquela hora, com bastante ímpeto e violência, aquele bandido abriu a porta do carro e disse assim: eu só ia levar o carro, mas só porque você reagiu a esse assalto, agora vai morrer você e quem estiver dentro do carro. Eu agradeço a Deus que um bandido subiu na outra moto e 2 entraram dentro do carro. Um foi no banco da frente armado, com a arma sobre a cabeça do Gustavo, e o outro foi no banco de trás também armado, apontando a arma para mim e para o outro moço. E o bandido da frente disse assim: segue a moto e não tenta nenhuma brincadeira, porque senão eu vou estourar a sua cabeça. Eu agradeço a Deus que o meu companheiro foi dirigindo aquele carro, e dado o momento nós percebemos que nós havíamos chegado na cidade de Embu, em uma favela chamada Favela do Inferninho, e um grande assombro tomou conta do nosso coração, pelas notícias que nós ouvíamos dizer que quem entrava dentro daquela favela, daquele lugar, não saía daquele lugar com vida.
Eu agradeço a Deus que naquela hora ele abriu a porta do carro e com bastante violência arrancou eu e os dois moços de lá de dentro e disse que nós ficássemos de joelho e nos jogou no chão com os nossos materiais da faculdade, caderno, caneta. Eu agradeço a Deus que ele disse as mesmas coisas. Eu só ia levar o carro, mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, agora vai morrer ele e vocês dois. Eu agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido disse assim: antes de eu matar uma vítima, de eu matar uma pessoa, eu sempre dou oportunidade para a vítima dizer as últimas palavras que diria antes de morrer. Mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, eu vou fazer diferente. Apontou para mim e disse: você vai escrever nesse caderno quais seriam as últimas palavras que você diria para o seu amigo antes de ele morrer. Só que ele vai morrer sem saber o que você escreveu, porque ele reagiu a esse assalto. Eu agradeço a Deus que eu peguei a caneta e o caderno. Minha mão foi tremendo, eu fui escrevendo alguma coisa. E quando eu terminei de escrever, eu coloquei o caderno e a caneta no chão. Ele caminhou até a direção do Gustavo e perguntou para ele: moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma pergunta. Aleluia! Moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo novamente não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que ele engatilhou o revólver e perguntou novamente para o Gustavo: moço, você está preparado para morrer? E quando foi a terceira vez que ele fez essa pergunta, eu olhei para o lado, para o rosto do Gustavo, e da sua boca não saíram palavras, mas os seus olhos começaram a correr lágrimas. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu me lembrei que um dia dentro da nossa casa, quando eu orava junto com aqueles dois moços, a boca de Deus tomou a boca da minha mãe e anunciava dentro da nossa casa que no dia que nós passássemos por uma situação que nós não vêssemos saída e nem caminhos, e que os espinhaços da morte nos cercassem, e que não tivesse na nossa boca palavras para conversar com Deus. A lágrima que corresse dos nossos olhos, ela conversaria com Deus, expressaria o nosso sentimento. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu comecei a entender o que a lágrima do Gustavo falava para Deus. E a lágrima do Gustavo falava: Senhor, quando eu era criança eu recitava na reunião de jovens, eu cantava: eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. E quantas vezes eu ouvi a palavra e recebi que o Senhor era o meu pastor e que nada me faltaria, e que ainda que eu passasse pelos vales da sombra da morte, eu não deveria temer, porque tu estarias comigo. Aleluia! Eu agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido com revólver engatilhado colocou na cabeça do Gustavo: mas se a igreja do Fátima está na comunhão e acredita nessas coisas, quando ele puxou o gatilho, a bala não saiu. Eu agradeço a Deus que ele apontou para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Eu agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma coisa, ele gatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo, mas quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Puxava para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Eu agradeço a Deus que na terceira vez ele pegou uma outra arma, engatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo. Aleluia! Quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Aleluia! Puxava para cima, puxava o gatilho e a bala saía. Aleluia! Na terceira vez que ele fez isso, o Gustavo olhou para mim e perguntou: Felipe, você está vendo o que eu estou vendo? E ele tinha os olhos fixados pro alto. Aleluia! Eu comecei a olhar para cima para ver se eu via alguma coisa. Aleluia! Mas confesso para a igreja que eu não via nada. Mas ele dizia: Felipe, estou vendo agora no céu escuro uma bola de fogo descer na nossa direção. Aleluia! Eu agradeço a Deus que ele foi dando glória. Aleluia! No momento ele deu um grito: Felipe, a bola de fogo bateu na minha cabeça. E quando ele disse essas palavras, Deus batizou o Gustavo com a promessa. Aleluia! Ele começou a falar linguagem e manifestar a promessa. Aleluia! E a virtude que estava no Gustavo passou para mim, e a virtude que estava em mim passou para o Júlio. E de repente os três moços começaram
começou a falar a linguagem, manifestar. Aleluia. Eu agradeço a Deus que o Gustavo levantou do chão, apontava para cima, apontava para a terra e falava a linguagem. E cada glória que ele dava, cada linguagem que ele manifestava, era um demônio que caía dentro da favela. Então você que está aqui nessa noite, abre a tua boca e dá glória a Deus. Que você dá, para o demônio que eu vou derrubar. Aleluia. Da glória eu vou derrubar. Eu agradeço a Deus que ele levantou do chão. Aleluia. Começamos a se abraçar. Aleluia. Manifestar a promessa. Eu agradeço a Deus que dada hora o bandido olhou para o outro e disse assim: vamos embora daqui, porque pelo jeito esses caras tá mais louco do que nós. Aleluia. Agradeço a Deus que Deus livrou nós da morte e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Agradeço a Deus que nós fomos para dentro do carro manifestando a promessa e falando linguagem. Aleluia. Porque Deus havia acabado de batizar o Gustavo com a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Ele foi dirigindo o carro e quando ele andou mais ou menos 3 quilômetros com o carro, ele parou o carro, olhou para o banco de trás aonde eu estava e perguntou para mim: Felipe, o que você escreveu no caderno e quais seriam as últimas palavras? Aleluia. Que você me diria antes de morrer? Eu agradeço a Deus que eu peguei o caderno, passei para ele e ele começou a ler o que eu tinha escrito. E eu havia escrito assim: livro de Isaías capítulo 54